Boa noite, aqui é o Carlos e hoje eu vou apresentar sobre processadores, memória RAM e placa-mãe. De preferência, antes de começar o jogo do Corinthians. Mas vamos lá. Então, primeiro de tudo, o que é um processador? Um processador, ele é uma espécie de microchip especializado, tá? E ele tem essa função de acelerar, endereçar, resolver ou então preparar dados. Resumindo ele em poucas palavras, ele é uma grande e poderosa máquina de calcular, porque ele lida ali constantemente com zeros e uns. O primeiro dos processadores que eu vou tratar aqui é o processador do Intel 80376, da linha 376. Ele era rápido, só que ele tinha um problema. Ele desperdiçava muitos ciclos, ele desperdiçava muitos ciclos esperando a memória responder aos pedidos dele. Esses ciclos desperdiçados eram chamados de ciclos de espera. Para sanar com esse problema, eles embutiram ali a memória estática, também conhecida como memória cache. Então, quando o processador precisava acessar um dado que não estava ali nos processadores, o primeiro local que ele checava, o primeiro local que ele acessava, era o local da memória cache. Ele ia lá e se encontrasse o que estava lá, muito bem. Se não encontrasse, ele ia direto para a memória RAM, que era mais lenta. Mas a taxa de acerto ao procurar um dado na memória cache, a taxa de acerto era quase de 90%. Então, isso ajudou bastante a lutar contra esses wait states, esses ciclos de espera. A memória cache desse processador aqui, em específico, era de 64 KB, tá bom? O segundo processador que eu vou tratar aqui é do Intel 486, então é da mesma família do 80386, só que é mais avançado que ele. Ah, ele possuía ali caixa de dados, as instruções elas estavam ali no chip e ele possuía uma unidade para cuidar de números ponto flutuantes, que né, a sua abreviação é FPU. E também possuía uma unidade de interface de barramento muito mais aprimorada. O terceiro processador que eu quero tratar aqui é o AMD K6, o terceiro, também conhecido como Sharptooth, que foi o primeiro processador não Intel que começou a utilizar o cache L2 integrado. E esse cache L2 integrado possuía uma capacidade de 256 KB. Isso integrado. Ele também possuía né, o cache L3 ali na placa-mãe. Agora eu quero tratar de memória RAM. O que é a memória RAM? A memória RAM ela permite o acesso aos arquivos que estão armazenados, tá? Ela por si só não armazena nenhum tipo de conteúdo permanentemente. Uma boa comparação para se entender como que a memória RAM funciona é imaginar uma mesa de estudos com várias ferramentas de trabalho, ferramentas de estudo ali em cima. A memória RAM é a mesa. As coisas que estão ali em cima são as coisas que foram armazenadas ali quase que temporariamente para serem utilizadas. A primeira que eu queria tratar aqui dos tipos é a memória RAM DDR3, que, comparado aos seus antecessores DDR e DDR2, consome muito menos energia, né? Os antecessores dela, se eu me lembro bem, consumiam mais de 2 volts. Essa aqui consome 1,8 volts. E ela trabalha né, com a taxa de frequência entre 800 a 2400. Eu sou idiota por não saber pronunciar esse eu não sei pronunciar isso aqui. Com modelos até 8 GB de memória RAM. Memória DDR4. Ela é superior à DDR3, consome menos energia ainda, 1,2 volts, e ela trabalha com a taxa de frequência entre 2133 até 4266. E as placas podem ali variar entre 4 a 16 GB. Logo em seguida, a gente tem aqui a memória DDR5, que é um novo tipo de memória que apareceu pela primeira vez ali em 2020. Ela pode ter uma taxa de frequência que pode chegar até 6.400
400 e os pentes dela podem ser de até 32 gigabytes. Essas coisas aqui estão meio que falando do futuro, porque ela ainda não se tornou uma espécie de padrão no mercado. É uma tecnologia muito nova e, obviamente, logo logo ela vai dominar tudo. Logo em seguida, eu vou tratar de placa-mãe. O que é uma placa-mãe? A placa-mãe, ela é aquele componente do computador que une todas as partes do sistema num só, tá bom? É ela que interliga cada um daquelas unidades que compõem aquilo que a gente conhece como computador. É ela que cria os caminhos que permitem as trocas de informações entre cada um dos componentes do computador. E, né, ela também tem essa função de alimentar alguns periféricos com energia elétrica. Delas, eu queria tratar aqui da do tipo AT, que é uma placa-mãe já muito antiga. Ela tinha muitos problemas, o que eu vou citar aqui mais são problemas. É, Existia um problema muito grande de circulação de ar com essa placa-mãe. E por conta disso, acontecia muito superaquecimento. E isso era um problema, tá bom? É, Outra coisa que acontecia é que não havia um desligamento automático do computador. Era necessário desligar o computador pelo sistema operacional apenas. Uma coisa interessante acerca dos slots de memória, né, e também do socket da CPU dessa placa-mãe AT é que elas eram padronizadas. Então, não importa o fabricante, elas sempre estavam na mesma região. Era comum ali encontrar slots de memória SIMM ou SDRAM. Agora, tem a ATX, que é uma espécie de versão aprimorada da placa-mãe AT. Tá? Ela possuía, em relação ao seu antecessor, um maior espaço interno para realizar a ventilação. Tá? Existiam ali conectores seriais e paralelos ligados diretamente na placa-mãe. Existia um melhor posicionamento do processador. Isso aqui em específico, quando ele esquentava, isso não atrapalhava tanto assim, por conta desse posicionamento. A posição dos slots de memória e também do socket da CPU em relação ao seu antecessor variam, não estão sempre no mesmo local, então existia uma certa flexibilidade para cada fabricante decidir o que seria melhor para cada caso. Tá? Nela são encontrados os slots de memória SDRAM, Rambus, DDR, DDR2 ou então DDR3. Muito bem, esse aqui foi o meu vídeo, eu agradeço a sua atenção e eu espero que eu tenha realizado o trabalho corretamente. Boa noite para o senhor e eu espero que o Corinthians vença. Até mais. Pois muito bem, o Corinthians está perdendo e eu, editando o vídeo, percebi que eu não falei sobre swap. Então, vamos lá falar sobre swap. O que é o swap? O swap é uma espécie de mecanismo que ajuda a memória RAM quando ela não consegue cumprir com o seu dever de memória RAM. Então, quando o computador está precisando de muita memória e a memória RAM não é capaz de suprir essa demanda da maneira adequada, ela se utiliza do swap para ajudá-la. Então, é uma técnica computacional utilizada pelos sistemas operacionais para aumentar a quantidade de memória real. Agora, como que isso funciona no Windows e no Linux? Primeiro no Windows. Primeiro no Windows, o swap ele é um arquivo chamado pagefile.sys que fica ali na raiz, no disco C. Tá? E normalmente ele é definido automaticamente quando você instala o Windows. E ele tem o mesmo tamanho da quantidade de memória RAM. Então, se você tem uma memória RAM de 2 GB, o swap vai ter 2 GB. Se for 4 GB, o swap vai ter 4 GB. No Linux, o swap ele não está no arquivo raiz, que nem ele está ali no Windows. O swap ele é uma partição à parte da partição raiz.
E a única forma de você mudar o tamanho do swap é fazendo um reparticionamento. No Windows, você pode aumentar ela sem fazer esse reparticionamento, porque ele é um arquivo no disco C. Uma das vantagens do swap como uma partição é que você pode utilizar o mesmo swap para múltiplos sistemas diferentes. Eu peço perdão que eu não fui muito criativo na imagem, é a mesma imagem, mas enfim, esse foi o vídeo. O Corinthians está perdendo, eu estou triste e uma boa noite para o senhor.